irmão. O teu Espírito Santo tem liberdade para usar a tua serva nesta noite, ó Deus, através da tua palavra, para falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Glórias. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Eu confesso que Deus me deu uma palavra que eu não queria trazer. Confrontou primeiro aqui, depois vai confrontar aí. Mas antes de confrontar aí vocês, me confrontou. A palavra de Deus está em Esther, capítulo 1, versículo 10. Os irmãos possam abrir. Glória. Esther fica depois de Neemias. Glória. Amém? Esther, capítulo 1, versículo 10. E o 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou os 7 eunucos que serviam à presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou o vinho conforme a palavra do rei. Pela mão dos eunucos, pelo rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Amém. Pode se assentar, pode continuar com a Bíblia aberta, que eu vou pedir os irmãos ajuda. Glória. O livro de Esther fala sobre 2 rainhas. A pregação de hoje eu vou centralizar nessas 2 rainhas. O posicionamento delas, cada uma delas perante o rei. O posicionamento delas perante o rei. E cada uma teve um posicionamento diferente. Então, automaticamente, a consequência foi diferente. Quando a gente tem um posicionamento diferente, também o nosso recompensa vai ser diferente. No capítulo 1, o rei Assuero estava dando uma festa. Festa essa que era muito farta, era servido o melhor vinho em vasos de ouro, vasos esses que eram diferentes um do outro. E no 7º dia, o rei já estava alegre e mandara que chame a rainha Vasti, para que todos os príncipes possam ver como ela era formosa. Mas Vasti também estava dando uma festa, e ela não quis vir. Ela não quis deixar os seus convidados, deixar a sua ornamentação, deixar a sua festa para servir ao rei. E assim também é nos dias de hoje. Quantas vezes Deus nos chama, Deus nos capacita para uma coisa e às vezes a gente não quer vir. Quantas vezes Deus fala, Daiana, vai ali, eu não vou. Mas isso também vai ter uma consequência para mim, como teve na rainha Vasti. Quantas vezes Deus coloca a gente num lugar de honra e a gente desobedece? Naquela época, o meio do rei honrar a rainha era apresentar a rainha para os príncipes. Ele não queria nada a não ser honrar ela, com a presença dela, colocando a coroa na cabeça dela e mostrando para os príncipes que ele tinha uma esposa linda. E ela não quis vir. Com isso, toda desobediência tem a sua consequência. A atitude de Vasti levou o rei a imediatamente tirar ela imediatamente do reinado para servir para toda a população de Suzã. Veja que não deve desobedecer o rei.
E assim é nos dias de hoje. Deus nos coloca num lugar, às vezes a gente acha que não vai encontrar ninguém melhor para estar no nosso lugar, mas vai encontrar. Tem gente melhor do que eu para estar aqui, mas Deus me colocou, então é o meu lugar de estar. Quando o pastor falou comigo, Diana, você vai levar a palavra, eu falei assim, meu Deus, pastor, como sempre eu falo, eu fico nervosa, mas era o meu lugar de estar aqui. Então eu não podia falar não, porque se eu falasse não, eu ia retardar as bênçãos que Deus tem na minha vida. Então eu nunca vou dizer não para o Senhor, por mais que eu venha, leia um versículo e explique só aquele versículo, mas vai ser assim que eu vou vir. Como eu estiver preparada na hora, vai ser desse jeito que eu vou vir. Eu sei que para Deus a gente tem que ter o melhor, mas muitas das vezes não vai ser o melhor daquele dia, mas a gente tem que vir, tem que obedecer. A rainha Vasti não obedeceu o rei, e ele imediatamente mandou que ela fosse tirada do reinado. Imediatamente, para que servir para as outras princesas não fizesse a mesma coisa com ele. E é assim também com a gente. Quando Deus nos manda fazer algo e a gente não faz, Deus vai colocar outra no nosso lugar. Eu sei que dói a gente achar que a gente não é insubstituível, mas a gente é insubstituível. A gente é insubstituível. Hoje é culto de família e eu tiro isso para mim. Quantas vezes o nosso esposo pede para que a gente faça algo, tempere um feijão e a gente não quer temperar? Quantas vezes ele quer só um arrozinho que a gente faz e a gente não quer fazer? Mas a gente tem que entender que nós temos que tampar a brecha do nosso lar, porque é insubstituível. Como foi na vida da rainha Vasti, ela foi insubstituível. Então é que a gente possa tampar as brechas. Quando Deus falar vai, vai. Não se disturbe. Eu sei que dói, mas a gente tem que ir. Amém. E no capítulo 2, versículo 7, começa a falar de Esther. Então a rainha Vasti foi a rainha desobediente e ela foi desonrada. Ela foi tirada do reino. E para isso, eu vou falar sobre a rainha Esther. Ela era uma menina órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu, que foi para Suzã, terra do rei Assuero, em cativeiro. Aos olhos humanos, não é um perfil para ser rainha. Não é um perfil que a gente olha e fala, essa aqui vai ser a rainha. Uma menina órfã de pai, de mãe, criada pelo seu primo, mas Deus achou graça de honrar ela. Mas ela foi honrada por quê? Porque ela foi obediente. Ela foi obediente ao Senhor. Ela era uma menina pura e era uma menina obediente à voz de Deus. Glórias. E por ela ser obediente, Deus honrou ela, colocou ela no palácio, se tornando a rainha. E logo Deus usou ela para salvar todo o povo judeu que ia ser morto em Suzã. Como que é as coisas? Deus abençoou a vida de Esther por ela ser temente a Deus, por ela obedecer. E quem diria uma menina órfã que veio em cativeiro com seu primo, que foi com ele, o primo que criou a Esther, ela veio em cativeiro, uma menina órfã, mas Deus honrou. E Deus não honrou só ela, Deus honrou todo o povo que era para ser morto. Então assim, eu deixo essa pequena palavra para a igreja, a gente tem que ser obediente à voz de Deus. Porque a obediência gera consequência. Qual é a consequência que você está querendo ter? É a consequência da obediência ou é a consequência da desobediência? Eu sei que essa palavra doeu primeiro aqui, mas eu deixo para a palavra para a igreja essa noite, que a gente possa ser obediente à voz de Deus e que a gente nunca venha achar
achar que a gente não é insubstituível, porque a gente é insubstituível. Deus só colocou a rainha ali para substituir a Vasti. Ou seja, Vasti foi substituível por ela não querer ir na presença do rei. Ela não ia na presença do rei, não era para nada, era para Deus honrar ela. Quantas vezes Deus quer nos honrar e a gente corre? Quantas vezes Deus quer falar conosco e a gente corre? Quantas vezes Deus só quer nos honrar? Olha como é tremendo. Deus não queria humilhar ela. Ela não ia ser humilhada, ela ia ser honrada. E por uma atitude dela de desobediência, Deus permitiu que fosse tirado o reinado dela. E Deus mostrou para ela que a rainha Esther, por mais que não tinha perfil nenhum de rainha, ela foi honrada por ela ser temente a Deus, por ela ser obediente à palavra de Deus. Então que essa noite que a gente possa ser temente, obediente, quando Deus fala, vai, vai. Por mais que doa, mas vai. Porque é aí que Deus quer fazer na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Prova de Deus. Glória a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus. Irmãos, você quer provar a pessoa quando é obediente, quando você diz não para ele. Você também, sabia? Não, não dá não. Fica aí. Pastor não quer. Está impedindo o ministério crescer, querendo frear, quer chamar. Né? O negócio agora está assim. É diferente. Provação e perseguição, né? Provação não é perseguição.